Então vamos lá, gente. Eu tenho aí, eu não vou voltar todos os slides, tá? Até porque não tem necessidade. Eu só vou pontuar algumas coisas que a gente passou despercebido, tá? Ali hoje é uma aula menor, tá? Porque eu vou passar uma atividade longa para vocês que vai demandar bem mais tempo para vocês fazerem, bem mais atenção. Então vai ser bom aqui que vocês reveem algumas coisas que eu falei aqui. Então nós aí, nós temos uma tela de post, tá? Essa tela de post, ela detém algumas informações pra gente, beleza? Que é a seguinte, eu começo aqui com a informação do fabricante, tá? O fabricante dessa BIOS é a American Megatrends. Nós temos 1001 BIOS, tá ligado? Certo que eu ia falar um termo agora, um jargão pernambucano, mas não posso. Nós temos outros tipos de fabricante de BIOS, tá ok? Então aí eu estou mostrando para vocês a da American Megatrends. No post ele mostra aqui para vocês, ele fala o AMBIOS, fala o ano, fala a empresa que é a American Megatrends INC, tá? Ele diz a versão da BIOS. Então nós temos aí a versão dessa BIOS que é A770M A de 17 de dezembro de 2007. Tá ok? Mais abaixo eu tenho a CPU. O que é a CPU, gente? Vocês se lembram bem? A CPU é o típico processador, como que a gente falou nas aulas passadas. CPU e processador é a mesma coisa, só muda a nomenclatura que alguns reconhecem. Então a BIOS ela mostra aí como CPU. Tá ok? Ele mostra o fabricante, que é a AMD, tá? Já vou mostrar para vocês uma outra tela que mostra um da Intel, que é um Pentium. Então ele é um AMD Athlon, tá? 64 bits. Vocês têm que ficar bem atentos, gente, na questão quando vocês forem ver uma BIOS, porque a partir daí você vai saber qual sistema operacional que você vai instalar. Se vai ser um 64 bits, coloca um sistema operacional para 64 bits. Se for uma máquina que seja 32 bits, você vai colocar um sistema operacional para 32 bits. Então preste bem atenção, porque algumas máquinas elas já demonstram na BIOS, aí no post, qual é a versão do processador, se é 32 ou 64 bits, que é o que temos hoje à venda no mercado, tá ok? Ele é um X2, certo? O que é esse X2 que a AMD está falando aí? Esse X2, gente, é que quer dizer que tem dois núcleos de processadores, tá? Aí ele coloca aí logo depois Dual Core, tá? Ele fala aqui também que é um 5000 mais. Vocês vão entender mais ou menos porque ele é 5000 mais. Não é a velocidade real. A AMD, ela não mostra a velocidade real do seu processador, certo? Pois cada núcleo, tá? Cada core desse processador tem 2.6 GHz de velocidade. Então o que é que a AMD faz hoje em dia? Alguns processadores, elas fazem a soma dos núcleos para dar uma soma. Ela dá um resultado final, que ali ela colocou 5000 mais. Então quando você for comprar um AMD, você vai ver 5000 mais, 8000 mais, mas não é a velocidade real, tá? Já a Intel não, a Intel ela mostra na sua caixa a velocidade real de cada core. Então você vai comprar um Dual Core 2.8, é um Dual Core de 2.8 GHz, tá ok? Então ele diz aqui que o speed em inglês significa velocidade, tá? De 2.60 GHz, como ele tem dois núcleos, fica 5200, tá? Ele colocou ali 5000 mais. E ele dá um count igual a 2.2. Por que count? Count é como se fosse um contador. Ele contou aí quantos núcleos tem esse processador. Então ele mostrou que tem 2. O clock da memória, o DRAM clocking, tá? Que é a velocidade também que que a memória desse computador pode atingir, é de 800 MHz. Então quando você for comprar a memória, você tem que ligar antes para saber. Você tem que ler na caixa a informação para saber se ela é de 800 ou não. Então aí ele já mostra qual o clock aceitado pela máquina, tá? E ele informa também que essa máquina aceita Dual Channel, tá? Que é aquela paridade de memória. Ela ficaria como se estivesse no mesmo barramento. Como assim, Vinícius? Eu não precisaria comprar
Vamos supor que a memória de 2 GB seja R$200, mas duas de 1 GB seja 80 cada uma, aí fica mais barato. Então você teria uma memória de 2 GB funcionando em 2 slots diferentes, ou seja, 1 mais 1, mas como se estivesse funcionando como se fosse uma memória única. Ele está funcionando em paridade, ele faz a soma das memórias e funciona no mesmo barramento. Tá? Por isso que ele diz que ele é um módulo dual channel, ele permite a soma de duas memórias funcionando como se fossem iguais. A placa-mãe que não tem isso, ele faz a soma também, mas são em barramentos diferentes, então a velocidade não é a mesma de uma placa dual channel, tá? Aqui ele também me dá algumas informações, aí a Graciane, se tiver já alguma dúvida, você pode me avisando, tá? Quando ele diz aí o press del, esse press é de pressionar, tá ok? Você vai pressionar del para entrar no setup, que é a etapa de configuração lá da BIOS, certo? O F11 aí é o BBS pop-up, isso aí vai de placa-mãe para placa-mãe, tá? Isso é específico dessa placa-mãe. Então, vai aí uma das respostas para uma das questões da atividade passada, que muita gente não conseguiu desvendar aquela questão, certo? Mas aí são artifícios de cada BIOS, tá, gente? Então, esse BBS pop-up é um benefício da BIOS da American Megatrends. Ele faz uma soma aqui de 2048 MB. O que é esse 2048 MB? Esse 2048 MB é a soma das memórias que tem no computador, tá? Então aí ele está dizendo que esse computador tem 2 GB de memória. Eu não sei se vocês viram no fórum que a gente tinha lá um demonstrativo de modificação. Quanto é 1024 MB? 1024 MB dá igual a 1 GB. Então aqui eles fazem a leitura da memória em mega. Aqui, como a gente tem 2048, ela é igual a 2 GB de memória, tá? Com a outra parte que a gente tem que prestar atenção é aqui, ó. Ele fez a detecção, tá? De um IDE hard disk, do terceiro aí que está na terceiro slave, um outro HD, certo? Na quarta slave ele fez a detecção de um CD-ROM, tá? Vamos aqui agora fazer a identificação. Na terceira slave ele fez a descoberta, certo? De um HD da West Digital, que é aí essa sigla que tem aí, WDC, é West Digital Company, tá? Então quando você vê um disco que na BIOS ele tem essa discriminação, é um disco da West Digital, tá? É um disco de 200 GB, tá? Ele está mostrando aí, você começa a conseguir identificar algumas coisas no post da BIOS. Então ele está dizendo aí que é um WD 200 0JS. Aí você deve estar se perguntando, ô Vinícius, para que você está me ensinando isso? Rolou até uma pergunta no fórum sobre isso. Por quê? Tem um aluno, eu esqueci o nome do aluno, se eu não me engano foi, não vou falar o nome do aluno errado, né? Mas teve um aluno que ele teve um problema, ele tem um problema no CD-ROM dele, que provavelmente é falta de driver. Então, ele com a especificação que é essa daqui que eu estou mostrando, ele pode buscar o driver específico no fabricante, tá? Ele diz aí a versão do software que está no HD, que é 10.02E02. Está o Ultra DMA modo 5 ativado. E ele é compatível com o Smart. Que esse Smart, gente, é um outro artifício de resposta para aquela questão que eu perguntei sobre... Eu estou dando até as questões aqui, isso é até legal, né? Aí quem estiver prestando atenção na aula vai saber fazer a questão. Quem não estiver prestando atenção na aula não vai saber responder. O Smart, ele é um detector de erros. Ele mostra erros na tela para o usuário. Quando o HD está falhando, o HD vai falhar, então ele já vai lhe alertando sobre isso, tá? Então, essa BIOS, ela comporta o Smart, certo? O HD também tem a função Smart, então ele é mais um artifício que essa BIOS tem. Logo embaixo, ele mostra aqui ó, o HL, certo? DTST.
Esse HLDTST é um driver gravador DVD, tá? Da LG. Eu conheço porque eu já tenho um pouco de experiência na área, então eu já consigo reconhecer um driver só olhando suas especificações. Ele diz aí, ó, o GSA H62L, certo? É a versão do gravador DVD. Então, se você precisar procurar o driver para esse gravador DVD, você vai pegar aí o GSA H62L.